Olá, meu nome é Luana, eu sou fundadora do Instituto Mudita e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o impacto do engajamento nos negócios. Um tema extremamente relevante no momento que é tão desafiador a gente atrair os talentos que de fato fazem a diferença do nosso negócio. Para começar a falar sobre engajamento, eu quero trazer um dado de pesquisa da Gallup. A Gallup, ela traz algumas pesquisas bastante conceituadas no mercado e eu trouxe uma pesquisa que é do ano passado, de 2023, que ela trouxe alguns dados bem interessantes para a gente olhar para esse ponto do engajamento. Mas eu não vou trazer somente dados, não. Nesse vídeo, além dos dados, eu quero trazer a importância do engajamento para o seu negócio em diferentes pontos e, ao mesmo tempo, como a gente pode aumentar o engajamento na sua empresa. Então vamos lá, começando pelos dados para a gente entender de fato aonde que tudo isso impacta na sua empresa. Então, essa pesquisa que a Gallup desenvolveu, ela fez em abril de 2022 a março de 2023. Só que um dos pontos que eu acho bem interessante dessa pesquisa é que ela pegou um número de colaboradores bastante considerável. Foram 122 mil colaboradores pelo mundo para fazer essa pesquisa. E o foco da pesquisa foi ver a experiência do colaborador, ou seja, como os colaboradores se sentem, né, dentro da empresa, a sua relação de trabalho com a empresa e o seu desempenho organizacional. Então, como está a experiência do colaborador dentro da organização, para eles poderem avaliar o nível de engajamento do colaborador na organização, tá? Então, quando ela fez essa pesquisa, foi muito interessante que antes de trazer o dado, eu queria trazer uma conclusão geral que a Gallup teve com base nessa pesquisa. Olha a frase que a Gallup trouxe no final da pesquisa. À medida que os líderes organizacionais se esforçam para navegar em uma perspectiva de economia incerta, o estresse dos funcionários está afetando a produtividade e o desempenho. Nós sabemos o quanto, cada vez mais, está estressante o nosso dia a dia dentro das organizações. Então é fato que esse estresse, né, e essa incerteza que a gente vive constantemente afeta, né, o nível de engajamento e o nosso nível de produtividade dentro da organização. Outro ponto que ela traz é abordar essas preocupações, ou seja, olhar para essas incertezas, para esses receios, para essas dúvidas, para essa queda de produtividade em função de tudo isso que está acontecendo com esse estresse, né? Então, abordar essas preocupações com o bem-estar e melhorar o engajamento deve ser prioridade dos líderes em todo o mundo. Ou seja, hoje nós precisamos olhar para isso com muito cuidado, porque de fato isso vai fazer diferença para o seu negócio diretamente. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais desses dados, até para a gente saber como a gente pode usar melhor isso, né, esses recursos dentro da nossa organização. Um ponto importante, como a Gallup conseguiu fazer uma pesquisa com uma amostra muito considerável, você pode olhar para esses dados e pensar na sua empresa. Ou seja, independente do tamanho da sua organização, se ela tem 50 colaboradores, 200, 500, 1000, pensa no seu negócio agora, olha para ele e imagina a sua empresa aqui nesses dados. Então, na pesquisa dela, ela considerou o seguinte, o resultado foi 23% das pessoas estavam engajadas, 59% estavam não engajadas e 18% ativamente desengajados. Vamos entender um pouquinho mais o que são cada um desses públicos. Então, quando a gente fala de 23 engajados, o que eles estão trazendo? São as pessoas que de fato trabalham pelo seu negócio. São as pessoas que acreditam no propósito da sua empresa, acreditam no porquê ela existe, acreditam no trabalho que desenvolvem todos os dias dentro da organização. Então, elas consideram o trabalho que elas desenvolvem significativo e elas estão emocionalmente conectadas com o seu negócio. Por isso, elas se entregam para a empresa de corpo e alma. Então, elas estão engajadas e elas sentem que o trabalho que elas desenvolvem, de fato, são significativos. E, por isso, elas estão altamente engajadas. Agora, vamos pensar no seu negócio. E pense em só 23% engajado. É um número muito baixo. Se a gente for pensar em 100% da sua organização, só 23% dessas pessoas são aquelas pessoas que você pode, de fato, contar para qualquer situação. E com certeza, você empreendedor e pessoas do RH têm uma tendência muito grande a colocar, digamos assim, os maiores desafios da sua organização para esse público. Porque é natural. Quando a gente tem as pessoas mais engajadas, aquelas pessoas que mais entregam, a nossa tendência é colocar mais coisas ou as coisas mais importantes na mão dessas pessoas.
Só que o que isso ocasiona dentro da nossa organização? A sobrecarga de tarefa, o desgaste. E isso pode, com o passar do tempo, levar ao desengajamento dessa pessoa que está engajada. Então aqui já tem um ponto de atenção. Continuando na pesquisa, para a gente entender agora o outro dado que eles trouxeram na pesquisa dos 59% no engajado. Quem são esses 59% no engajados? Esses 59% no engajado, eles fazem o mínimo do esforço necessário. É aquela pessoa que cumpre com o básico do que é a função dela. Ela não está diretamente conectada com a organização e com o seu propósito maior. Ela só está fazendo o básico do que ela realmente precisa fazer. De alguma forma, ela, ao longo do processo, ao longo da conexão dela com essa organização, algo se perdeu e ela deixou de ter aquele nível de engajamento que ela tinha no início. Então, eles fazem o mínimo do esforço necessário, o básico do que é pedido, certo? E são pessoas que tendem a ficar mais esgotados e mais estressados dentro do dia a dia da organização. Só que o ponto de atenção que a Gallup traz e que para mim foi considerado o ponto mais relevante da pesquisa, por quê? Porque eu sempre olho o ponto que a gente pode melhorar, né? Onde que de fato a gente pode fazer a diferença no negócio. E é exatamente aqui que a gente faz a diferença no negócio. Por quê? Os engajados, eles já são engajados, então o que a gente tem que fazer é manter os engajados. Agora, os não engajados são as pessoas que ainda, digamos, têm salvação. São as pessoas que a gente ainda consegue gerar uma transformação nelas dentro da empresa para que elas se tornem engajadas. Para que elas, digamos, a gente diminua a sobrecarga dos engajados, para que a gente não perca o engajamento deles e ao mesmo tempo a gente transforme uma grande parte da mão de obra, dos colaboradores da organização, nas pessoas que de fato vão ajudar também você a crescer com o seu negócio. E a gente está falando de quase 60% da empresa. Então é aqui que a gente tem que olhar com muito carinho para as soluções que a gente vai trazer aqui ao longo da nossa conversa, tá bom? E o próximo item é o último, que são aqueles 18% que eu mencionei para vocês, que são os ativamente desengajados. Essas são aquelas pessoas que já estão desconectadas do seu negócio. São aquelas pessoas que ou estão pensando mais em outra oportunidade de emprego do que necessariamente desenvolver o trabalho dentro da sua organização, ou estão pensando em outro negócio que eles estão fazendo, ou eles até ficam na empresa, pensando em empresa, mas é o que a gente fala dos sabotadores. Eles estão mais ali, sabotando o negócio de fato, do que necessariamente trabalhando em prol daquilo. Por quê? Porque de alguma forma algo se perdeu, não se é possível mais se restabelecer as relações que foram construídas ao longo do processo. Então, são pessoas que prejudicam diretamente a organização, seus objetivos se opõem aos líderes, ou seja, ele não está de acordo com o que a empresa está fazendo. Então, ou seja, são pessoas que vão, digamos assim, ao invés de ajudar a empresa a ir para frente, a crescer, a se desenvolver, são pessoas que vão colocar a empresa, dificultar o crescimento, vão emperrar, vão brecar o crescimento da organização. Então essas são aquelas pessoas que de fato não faz sentido continuar dentro da organização. E aí a gente precisa fazer um desligamento humanizado sim, mas um desligamento da empresa. Tudo bem até aqui? Então se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para o Instituto Mudita que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então seguindo aqui na pesquisa, com base nisso, até a própria Gallup traz que esse público de 59% que são os não engajados, que foi onde eu coloquei para vocês que a gente tem uma janela de oportunidade, a Gallup estima que o baixo engajamento hoje custa, para a economia global 8,8 trilhões e representa 9% do PIB global. Isso ela olhou de uma forma global. Agora pensa no seu negócio. O quanto representa na sua empresa esse baixo engajamento dessas 59% de pessoas? Tudo bem que pode ser que na sua empresa não seja 59, seja 40, seja 39, mas se a gente for pensar que esse recorte de amostra representa de fato muitas organizações, quanto de engajamento você está perdendo dentro da sua empresa com essas pessoas não engajadas e qual o impacto que isso está tendo no seu faturamento direto, ou seja, nos resultados do seu negócio. E aí um ponto que ela reforça e que aqui no Instituto Mudita a gente acredita muito nisso, a liderança e a gestão influenciam diretamente o engajamento no local de trabalho. Ou seja, a gente precisa olhar muito para as lideranças e para a cultura da organização se a gente quiser de fato transformar esses 59 não engajados em, digamos assim, quase 100% da empresa e tentar uns 80% pelo menos da empresa
engajados e trabalhando em prol do propósito maior dos objetivos da organização. Um outro dado que eles trouxeram nessa pesquisa, e que também é bem interessante quando a gente fala desse processo, é a gente perceber que as pessoas engajadas, elas percebem o nível de estresse dentro da organização de forma menos intensa do que as pessoas não engajadas. As pessoas não engajadas, exatamente por elas estarem desmotivadas, elas têm uma tendência a perceber o estresse muito maior do que as pessoas engajadas. Ou seja, o clima da empresa também fica bem mais pesado. Então, quanto mais você tiver pessoas engajadas, o ambiente melhora e, consequentemente, você vai ter mais pessoas engajadas na empresa como um todo, tá bom? Aí eles pegaram 59% das pessoas que responderam não ser, deram resultado como não engajados e questionaram, tá bom? Então, o que você mudaria no seu local de trabalho para que você ficasse mais interessado por esse ambiente, né? Para que você se sentisse melhor dentro desse ambiente. E 85%, né, desses entrevistados, desses 59%, olha que interessante o que eles responderam. 41% falaram que a cultura organizacional faria muita diferença. 28% falaram que pagamentos e benefícios faria total diferença para o engajamento deles. E 16% falaram sobre o bem-estar. Então, quando a gente pergunta para eles em relação aos 41%, né, da cultura, o que eles consideram ali dentro, olha que outro ponto interessante. Eles colocaram reconhecimento com base nas contribuições dadas. Ou seja, eu entrego, eu contribuo, eu agrego para a organização, eu faço a diferença e eu sou percebido por isso, eu sou reconhecido por isso. Ou seja, eu faço a diferença dentro da organização e as pessoas percebem a diferença que eu faço para a organização. Gerentes mais acessíveis para conversar abertamente, ou seja, que a gente fala muito aqui dentro do Instituto Mudita como liderança humanizada, que é a liderança que é próxima, acessível, que percebe a necessidade de cada um dos colaboradores, que percebe como cada um tem um talento individual, como cada um tem necessidades individuais e como a gente precisa ser percebido como indivíduos únicos. Então, gerentes acessíveis para conversar abertamente, para que a gente possa, digamos, criar ambientes de confiança, construções de relações genuínas com ambientes de confiança. Autonomia no trabalho para estimular a criatividade de todos, ou seja, dar espaço para as pessoas de fato trazerem ideias, poderem experimentar, poderem trazer coisas novas que às vezes não vai dar muito certo, mas que depois com ajuste podem dar certo, que é a inovação. Mais respeito, ou seja, ambientes mais acolhedores, respeitosos, chances justas de promoção, e aí a gente fala de cultura ser muito importante, porque a gente precisa de processos de promoção transparentes, que sejam feitos por competências, por alinhamentos culturais, e não simplesmente por indicação, por favoritismo, por politicagem ou coisas do tipo. Objetivos claros e orientação, né? Uma cultura clara, bem definida, papéis muito bem definidos, orientação do que eu tenho que fazer, que objetivos que eu tenho que alcançar, aonde eu tenho que chegar. Então, vejam que a própria pesquisa traz a importância da cultura, a importância da liderança, a importância do apoio da liderança para que, de fato, o engajamento seja, que ele aconteça e que essas pessoas se sintam mais engajadas dentro das organizações. Muito bom. Então, continuando aqui, eu até quero trazer depois um pouquinho mais falando para vocês sobre o fortalecimento da cultura organizacional, mas eu vou deixar para falar isso daqui um pouquinho mais para o final, porque eu quero antes disso trazer para vocês onde que a gente ter uma equipe engajada gera impacto dentro da organização. Então, um dos pontos é a produtividade. Quando a gente tem uma equipe engajada, a gente tem um aumento de produtividade considerável. Uma equipe engajada é uma equipe que aprende mais rápido, porque ela está interessada, então ela estuda, ela se aplica, ela quer saber mais, ela quer entender além daquilo, então ela vai, ela busca, ela se informa. Com isso, ela aprendendo mais rápido, ela entra no jogo mais rápido, ela consegue pôr as suas atividades em prática com mais
eficiência e mais agilidade. Então a gente tem um ganho de produtividade muito considerável. Além disso, por ter esse engajamento, ela vai querer entender o todo, então ela vai ter uma visão sistêmica da organização. Isso vai fazer com que ela erre menos, ela entenda melhor e saiba como ajudar todo mundo dentro da organização. Então isso aumenta a colaboração dela e ela também acaba tendo, as pessoas, né, ali engajadas, acabam tendo uma maior conexão emocional. Então ela tem engajamento pela empresa porque ela tem uma conexão emocional e tudo isso gera o quê? Maior produtividade. Eu faço mais porque eu acredito, porque eu me conecto, porque tudo isso faz sentido para mim. Então, ó, meu rendimento vai lá para cima. Então, engajamento e produtividade, eles caminham juntos. Outro ponto que ganha muito com o engajamento são a atração dos talentos. Então, quando a gente tem engajamento, a gente permanece com os talentos dentro da organização, eles se mantêm dentro da empresa porque eles estão engajados, mas ao mesmo tempo a gente também consegue atrair mais talentos. Por quê? Essas pessoas engajadas, elas falam bem da empresa, elas melhoram a visibilidade da marca empregadora. Consequentemente, nesse mundo que a gente está, né, onde todo mundo conectado, todo mundo falando o tempo todo sobre o quanto é bom ou o quanto é ruim trabalhar na empresa que se trabalha, quanto mais as pessoas forem engajadas dentro da sua organização, quanto mais elas estiverem conectadas com o que elas fazem, com o trabalho que elas praticam, o quanto de satisfação tudo isso gera para ela, mais ela divulga tudo isso. Isso melhora a sua marca empregadora, isso facilita você ter mais talentos dentro da sua organização, engajados também. Então, o sentimento de pertencimento, ele é fundamental para que a pessoa tenha mais engajamento e esse engajamento maior vai ajudar tanto a permanecer com esse talento na sua empresa, quanto a atrair novos talentos. Então, é um outro ponto aí que é super favorável com o engajamento. A inovação se beneficia demais do engajamento, porque a partir do momento, né, como eu mencionei, que as pessoas engajadas, elas aprendem mais rápido, elas consequentemente conseguem contribuir mais rápido. Então elas inovam dentro da organização mais rápido porque elas entendem a empresa mais rapidamente. Então elas trazem ideias, se elas confiam nas pessoas dentro da organização, elas se sentem pertencentes, elas se sentem confortáveis de dar ideias, então elas inovam, elas contribuem, elas trazem coisas que de fato vão fazer a empresa crescer e evoluir. Então são pontos que estão todos conectados. Então perceba como tudo vai se alinhando e se apoiando. Consequentemente, a gente consegue uma maior satisfação do cliente, porque esse colaborador engajado, ele entende que o propósito pelo qual ele trabalha está conectado com a satisfação do cliente, por isso ele está olhando para o cliente dentro do sistema como um todo, então ele está ali olhando e entendendo o que ele precisa desempenhar dentro do papel dele para atender essas necessidades do cliente. Então ele vai melhorando a experiência do cliente ao longo do processo, ele está aberto a receber feedbacks porque ele quer fazer parte desse sistema e ele entende que para continuar fazendo parte dessa cultura e dessa organização ele precisa estar alinhado, então faz parte o alinhamento, faz parte entender o que está acontecendo, entender como eu melhoro, como eu trabalho mais alinhado com essa cultura e consequentemente está conectado com os objetivos e os propósitos da organização. Então assim, eu trouxe vários elementos para vocês que mostram, né, como o engajamento ele gera impacto em várias áreas dentro da organização. E por último, eu queria trazer como a cultura pode aumentar o engajamento, porque a questão é, tá bom, Luana, o engajamento é fundamental, a Gallup trouxe dados do quanto hoje a gente tem um número considerável de pessoas dentro das organizações que não estão engajadas. O engajamento ele é fundamental para a produtividade, para a inovação, para a atração de talentos, para a satisfação do cliente. Mas e como a gente melhora o engajamento? Como a gente olha para o engajamento dentro das nossas organizações? E a gente vai olhar para o engajamento através da cultura organizacional. Então, o primeiro passo é através da cultura organizacional. Então, o que eu queria explicar aqui para vocês para fazer essa conexão com o tema de cultura organizacional? Eu queria explicar um pouquinho como o indivíduo se conecta com as organizações, porque a partir disso a gente vai entender de onde que nasce esse engajamento, né? Como a gente cria esse engajamento com o colaborador. Então vamos pensar o seguinte, o colaborador, quando ele se aproxima da sua organização,
ele como indivíduo, né, como um ser, como uma pessoa, ele tem a sua forma de pensar, a sua forma de sentir e a sua forma de agir, de querer. Então vamos pensar que ele tem os seus próprios propósitos, os seus valores, os seus objetivos futuros, os seus talentos, as coisas que ele quer de fato colocar em prática, que ele quer colocar, que ele quer fazer, que ele quer pôr a mão na massa, que ele quer executar. Então ele tem expectativas sobre essa empresa, sobre essa organização que ele está chegando. E quando ele se interessou pela vaga, pela sua organização, ele criou uma expectativa em cima daquilo. E aí quando ele entra para a tua organização, ela também tem a sua forma de pensar, né? Que a gente coloca lá identidade, relações, processos e recursos. Então ela também tem a sua forma de pensar, as suas estratégias, seus objetivos futuros, aonde a empresa quer chegar, a sua forma de se relacionar, como as lideranças se relacionam, se comunicam, como as pessoas interagem. Então ela já tem esse jeito de acontecer. Já tem os processos, como as coisas funcionam, como acontecem os fluxos dentro da organização. Então tudo isso já está bem amarrado, já está acontecendo. Agora, se essa expectativa que essa pessoa tinha em relação a essa organização, quando ela vai para dentro da organização, ela está alinhada, é mais fácil que esse engajamento aconteça rapidamente no início. Agora, se essa pessoa vai para dentro dessa organização e percebe que aquela expectativa que ele tinha, do que ele ouvia no mercado, ou do que foi prometido durante a vaga, ou da conversa que ele teve com o RH, não está alinhado com o que ele esperava, a gente começa a já ter o desengajamento logo no início desse processo de relação com a organização. Só que isso, a gente não está falando de um processo que só acontece no início. A gente está falando de um processo que vai acontecer o tempo todo quando esse colaborador está interagindo com essa empresa. Então o colaborador ele vai construindo essas pontes que a gente fala. Então a forma do colaborador pensar constrói uma ponte com a forma da empresa pensar. Então aí ele se identifica. Então, se os meus objetivos, o meu propósito, os meus valores, a forma que eu penso tem a ver com a forma que essa empresa pensa, o jeito que ela se coloca no mercado, a forma como ela respeita as pessoas, tudo. Então eu me identifico com essa empresa, então eu quero trabalhar lá. A forma que as pessoas se relacionam, como um cuida do outro, como é o ambiente de trabalho, tem conexão? Então eu me motivo, eu quero trabalhar nessa empresa, faz sentido para mim. O que eles falam, como eles interagem, como eles se comunicam, tá fazendo sentido para mim. E aí no dia a dia eu vou trabalhar de fato e eu vejo que os processos, como as coisas acontecem, as burocracias, tem a ver com a forma que eu acredito. Então eu me dedico e eu me sinto segura, porque tudo que eu busco para mim está conectado com tudo que acontece dentro dessa organização. Só que nem sempre é assim. E aí, quando isso não acontece, essas pontes vão se quebrando. Então, o engajamento existe quando tudo isso está bem conectado. E isso pode existir uma conexão muito forte no início e a pessoa pode manter essa conexão, vamos supor, com a organização, mas quando ele entra dentro da empresa, ele percebe que o líder, por exemplo, é muito diferente da empresa. Então, ele se conectou, esse indivíduo, essa pessoa, esse colaborador, ele se identificou com essa empresa, ele foi trabalhar nessa empresa porque ele falou, tem tudo a ver. Ele vai trabalhar e ele percebe que tem tudo a ver mesmo, só que ele vai trabalhar com um líder que está desalinhado com essa empresa. E aí ele começa a perceber que aquele líder, por exemplo, é centralizador e a empresa falou que as coisas eram mais descentralizadas, que existia autonomia. Esse líder é mais autoritário e a empresa falava que tinha democracia, que as pessoas conseguiam contribuir muito. Então ele começa a perceber que o líder dele está desalinhado com a organização. E aí ele se desmotiva, e aí ele começa a se desengajar. E aí ele que estava engajado, ou seja, ele estava naqueles 23% de engajamento, ele vai parar naqueles 59% de engajamento. E que se nada foi feito, ele vai parar nos 18%, dos que já não tem mais jeito. Então, ou seja, o quanto é importante nós, como líderes dentro das organizações, é perceber o que está acontecendo dentro da nossa empresa, para que a gente consiga, de fato, antecipar isso, não perder essa pessoa dentro desse processo
e identificar se o que está acontecendo é o colaborador que está sendo, vamos supor, eu estou trazendo um colaborador que é desalinhado com a organização, ou seja, esse colaborador está chegando, mas não combina com a cultura da organização, ou se esse colaborador está combinando com a organização e está existindo um engajamento, só que a liderança dele está desalinhada com a organização e ali não existe um engajamento, porque é o líder que está desalinhado com a cultura e com o que a empresa traz como essência, como cultura, como propósito, ou a empresa está sem clareza de cultura. A empresa está, às vezes, com crise cultural, com crise de identidade cultural, com mais de uma cultura acontecendo dentro da mesma organização. Então, esse colaborador, ele entra e ele não entende que cultura é essa que ele está. Ou ele percebe que essa cultura não tem nada a ver, que lá fora falaram de uma cultura, mas quando ele entrou, ele viu que não era nada daquilo. Aí essas pontes todas se quebram e quando essas pontes se quebram, ele sai do lugar do engajado para o não engajado. E aí é um trabalho com muito mais energia, com muito mais esforço para trazer ele do não engajado para o engajado. Por isso que com o trabalho de fortalecimento cultural e um trabalho de fortalecimento das lideranças, uma construção de uma liderança mais humanizada e alinhada a essa cultura organizacional, é muito mais produtivo para a empresa, porque você evita que um colaborador engajado vá a ser um colaborador não engajado, do que depois trazer esse colaborador não engajado para um engajado. Óbvio que é possível resolver os dois caminhos, mas quanto mais você trouxer clareza de cultura, melhor trabalhar a sua cultura dentro da sua organização, mais fácil você não ter que depois gastar tanto quando eu falei energia, é investimento, é tempo, para fazer esse processo inverso, tá? Então aqui é para trazer para vocês essa conexão entre indivíduo e organização e como acontece esse engajamento. Então, como que a cultura aumenta o engajamento? Ela aumenta o engajamento porque se eu tiver... A cultura é o jeito de ser da organização, é como as coisas acontecem, é como as pessoas se relacionam, é a direção que essa empresa quer dar, né? Então, como ela funciona, é a personalidade dessa organização. Então, se eu tenho uma cultura clara, uma cultura bem definida, uma cultura bem comunicada, transparente para todos, é mais fácil para eu atrair as pessoas que estão conectadas e que também se alinham a essa cultura. Então, a gente já ganha pontos aí, porque a gente já traz pessoas conectadas. Ao mesmo tempo, eu preciso trazer essa clareza de informação para que todos dentro da organização estejam alinhados com isso. Ou seja, eu preciso ter lideranças que sejam multiplicadoras dessa cultura, que representem na prática essa cultura. Eu não posso ter uma liderança que a gente chama de cultura do eu, que ela está representando a cultura dela e não a cultura da organização. Ela representa aquela cultura que faz sentido para ela, não a cultura da empresa que ela está. Então a gente precisa ter lideranças que representem a empresa, que representem aquilo que faz sentido para a organização. Papéis e responsabilidades bem definidos. Qual a minha missão dentro dessa organização? Qual o meu papel? Qual a minha responsabilidade? Quem sou eu dentro dessa organização como um todo? Uma visão sistêmica do negócio. Tudo bem, essa é a minha missão, esse é o meu papel, mas quem sou eu dentro desse todo? Né? Qual o impacto que eu gero para todas as outras áreas? Qual a conexão da minha missão com a outra área para esse propósito maior que nós desenvolvemos dentro da organização? Sentimento de pertencimento, como a gente está acolhendo as pessoas que estão chegando? Como é a jornada do colaborador, né? O employee experience das pessoas dentro dessa organização? Qual é a jornada desse colaborador? A gente está conseguindo construir acolhimento, pertencimento, apoiar ele ao longo da sua jornada, desenvolver ele para fortalecer ao longo do processo, construir autonomia e espaço para contribuir. Eu estou construindo um espaço onde as pessoas podem se sentir pertencentes e também sentir que elas fazem a diferença. Sentir que elas podem contribuir e transformar o meio onde elas estão, porque isso traz o senso de existência, isso diz, né, quem somos e o que nós fazemos dentro desse espaço, porque a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, então eu quero que aqui seja um lugar onde eu posso fazer a diferença, onde eu posso de fato transformar coisas, não só receber,
né, o meu salário no final do dia. Então eu trouxe alguns pontos de como a cultura aumenta o engajamento, como são assuntos totalmente relacionados. Então nós temos blog falando sobre isso, tá? Então institutomudita.com, vocês podem acessar, todo mês nós temos blogs riquíssimos, falando artigos riquíssimos, falando sobre diversos temas relacionados a isso. Mas aí vamos para a gente finalizar aqui o nosso vídeo. Fortalecimento da cultura e das lideranças. Então eu trouxe para vocês a importância que a cultura e o seu fortalecimento e das lideranças têm para esse processo como um todo. Então quando a gente olha para isso, eu mostrei para vocês o quanto é importante não esperar a gente ter uma equipe desengajada para a gente olhar para a cultura, mas sim a gente começar a perceber que a cultura é alicerce fundamental para que a gente de fato mantenha as pessoas engajadas sempre dentro da organização. Então, para isso, o fortalecimento cultural, ele precisa acontecer olhando de uma forma muito sistêmica para a organização. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando de uma área estratégica da empresa. A gente está olhando a empresa com uma visão o mais ampla possível. Então, aqui no Instituto Mudita, nós olhamos para a cultura organizacional vendo por 7 passos importantes. Dentro do nosso site, institutomudita.com, vocês conseguem conhecer e saber sobre cada um deles, como eles acontecem. Mas aqui, rapidamente, só para explicar um pouquinho para vocês, a gente vai olhar desde a construção da identidade cultural, lembrando que toda empresa tem cultura, tá, gente? A partir do momento que ela nasce, ela já nasce, né, com uma cultura sendo formada. Então, a gente vai ajudar o empreendedor, né, a diretoria, a trazer clareza para essa identidade, o que é essa identidade, para que através desses elementos, com toda essa clareza, a gente possa trazer direção para todas essas pessoas que estão dentro da organização. E o Instituto Mudita olha isso com muita profundidade, porque a gente entende que identidade cultural não é só propósito, missão, visão, valores. Identidade cultural é a gente entender que comportamentos que fazem sentido dentro da nossa organização e que comportamentos que não fazem sentido. O que a gente quer para gerar bem-estar para as pessoas e o que a gente não tolera dentro dessa organização. É entender de forma profunda que talentos que de fato a gente quer entregar para o mercado e como a gente gera esse valor e que posicionamento nós queremos ter para que de fato a gente entregue o nosso propósito. A partir desse momento que eu entendo aonde eu quero chegar, quais são meus objetivos, eu preciso entender que cultura é essa que está acontecendo na prática. Então, que cultura é essa que está acontecendo na sua empresa hoje? Porque se eu sei aonde eu quero chegar, eu preciso agora entender que cultura eu tenho hoje. Então, da onde eu estou partindo? Então, a gente faz um mapeamento dentro da cultura para entender que cultura está acontecendo na prática e aí, a partir dessa cultura que está acontecendo na prática, conseguir construir estratégias de implantação de cultura para a gente atingir a cultura que se quer. Ou seja, que workshops, que treinamentos, que processo de implantação de cultura a gente tem que fazer, desde as lideranças até todos os níveis da organização, envolvendo o pessoal operacional, da indústria, envolvendo o pessoal de campo, o pessoal de serviço. Cada empresa tem um formato, a gente vai construir projetos de implantação de cultura conforme o objetivo, a necessidade e o desafio que apareceu no mapeamento da cultura. Depois, paralelo, né, tudo isso vai acontecendo muito junto e conectado, a gente tem o fortalecimento da liderança, porque cada organização ela apresenta um desafio próprio que aquela liderança está tendo para atingir esse novo olhar da cultura que a organização está querendo trazer. Então pode ser uma liderança mais inovadora, pode ser uma liderança com uma comunicação mais clara, afetiva e assertiva, pode ser uma liderança mais consciente, uma liderança multiplicadora de cultura. Então a gente tem diversos treinamentos que a gente vai entender a necessidade da organização e aplicar aquilo que fizer sentido. E aí a gente entra com uma etapa que eu tenho todo um carinho especial, que é a sustentação da cultura. Porque um dos grandes desafios da cultura, até há pouco tempo eu estava com um empreendedor que ele comentou isso, ele falou, nossa, eu fiz todo o processo de cultura e morreu por terra. Por que morreu por terra? Porque não adianta você fazer uma boa implantação se você não tiver uma boa sustentação. A fase da sustentação ela é fundamental para que de fato a cultura organizacional ela se mantenha a longo prazo. É na sustentação que a gente vai orientar vocês na construção da jornada de experiência do colaborador para manter o engajamento da equipe ao longo do processo, para conseguir fazer uma boa avaliação através das competências essenciais alinhadas à cultura da organização, ou seja, como eu alinho a expectativa constantemente com o meu colaborador do quanto ele está
trabalhando alinhado com a cultura da organização ou quanto ele está desalinhado, como eu desenvolvo esse colaborador alinhado a essa cultura, como eu trabalho os elementos, os processos necessários, como missão descritiva de cargo, jornada de experiência do colaborador, processo de integração on-board, ciclo de desenvolvimento do colaborador, todos alinhados à cultura organizacional. Então, muitas vezes, é comum as empresas, às vezes, começarem, não pela cultura, começar pela avaliação de desempenho. Né? Vamos fazer avaliação de desempenho, porque eu quero melhorar o desempenho dos colaboradores. Mas como eu avalio o meu colaborador se eu não tenho uma cultura clara, definida, para saber aonde que eu vou alinhar com ele as minhas expectativas? Então, a gente fala o quanto a cultura vem antes de todos esses processos, o quanto a gente precisa olhar para a cultura antes de todos esses processos. Então, um carinho especial aí pela sustentação da cultura e pelos processos sustentadores da cultura, que são esses elementos que eu falei para vocês, que a gente apoia a organização em todos eles. Então, eu trouxe um pouquinho, espero que eu tenha ajudado a sua organização. Tem bastante conteúdo lá no institutonudita.com. Espero que vocês acessem, fiquem à vontade. E se tiver dúvida, manda pra gente lá pelo WhatsApp, que a gente vai poder tirar todas as dúvidas de vocês. Um abraço!